pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis França, eu sou médico cardiologista e participante da Comissão de Painéis e Temas Livres, e nós estamos aqui para apresentar para vocês alguns temas livres que certamente serão muito interessantes. Bom dia, o meu nome é Lucas Torres, eu sou médico radiologista, estou aqui também como avaliador dos temas livres. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, o primeiro tema livre que nós vamos apresentar é o chamado fenômeno streamline, como o padrão de fluxo sanguíneo interfere no gradiente de esteatose hepática. Quem é o apresentador do trabalho é o Paulo Afonso de Oliveira Falcão Neto. Ele é médico da Universidade Federal do Maranhão, residente do segundo ano de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital São Domingos, DASA. Por favor, Paulo. Bom dia, é um prazer estar aqui, pessoal. Muito bem, então vamos lá à apresentação. Bom dia, é um prazer estar aqui apresentando esse trabalho Fenômeno Streamline, como um padrão de fluxo sanguíneo interfere no gradiente da esteatose hepática. Agradecer grandemente aos meus colegas do Hospital São Domingos DASA, em especial ao Dr. Eduardo Medeiros de Araújo, que foi meu orientador nesse projeto. Agradecer grandemente a todos aqueles que colaboraram para esse trabalho. Declarar aqui que não há conflito de interesse referente a essa apresentação. Introdução. Inicialmente, a gente fala que a esteatose hepática é o acúmulo de lipídios nos hepatócitos, uma complicação metabólica de uma variedade de insultos tóxicos, isquêmicos ou infecciosos. Atualmente, é a causa mais comum de hepatopatia crônica nos países ocidentais. O fenômeno streamline ele vai gerar uma heterogeneidade do fluxo venoso entre os lobos hepáticos direito e esquerdo, e isso pode influenciar a fisiopatogenia de algumas doenças hepáticas. Quando falo do fenômeno streamline, gosto de utilizar como exemplo o Rio Negro e Solimões, né? São rios que correm paralelos um ao outro, porém têm composições diferentes, têm velocidades de fluxo diferentes, e isso faz com que eles não se misturem, os seus conteúdos, né? Aí a gente usa esse exemplo e aplica ele no fluxo portal hepático, né? O fluxo advindo da veia mesentérica superior tende a ir para o lado direito, enquanto que o fluxo vindo da veia esplênica e veia mesentérica inferior tende a cursar para o lado esquerdo, né? Isso seria um exemplo também do fenômeno streamline. Exemplificando aqui um modelo 3D de como funcionaria o fluxo. Nosso objetivo nesse estudo foi avaliar se existe um gradiente de esteatose hepática maior no lobo direito em relação ao lobo esquerdo, né? E utilizamos como parâmetro para a medida a tomografia computadorizada, a medida da densidade hepática por meio das unidades Hounsfield, né? Exemplificando aqui nessa imagem. Nós realizamos um estudo transversal retrospectivo, usamos tomografia do abdômen sem contraste, aqueles pacientes que apresentavam esteatose hepática, obtidos no arquivo digital de um hospital privado. Consideramos como critério de inclusão densidade média do lobo direito menor que 40 unidades Hounsfield ou diferença entre fígado e baço maior que 10 unidades Hounsfield. Realizamos a mensuração da densidade em unidades Hounsfield com um ROI de 3 cm², nos respectivos segmentos 2, 4A, 7 e 8. Consideramos critérios de exclusão pacientes com lesões volumosas ou difusas, pacientes com sinais de hepatopatia crônica ou aguda, pacientes com alteração cirúrgica no fígado, sistema porta, intestino delgado ou cólon, ou pacientes com variações anatômicas que alteram a morfologia hepática. Nós utilizamos o teste T de Student para comparar as densidades médias do lobo direito e do lobo esquerdo e consideramos o nível de significância estatística para o teste T de P menor do que 0,05.
Partindo já para os resultados, analisamos 267 tomografias do abdômen sem contraste. Necessidade média que encontramos, do lobo direito 25,1, lobo esquerdo 29,5, do baço 41,3. Lembrando que o baço utilizamos a título de comparação de densidade, né? Encontramos um valor de T de 4,57 e um p-valor menor do que 0,05, evidenciando aí uma diferença estatisticamente significativa. Partindo para a discussão. A concepção do padrão da distribuição da estetose hepática como consequência desse fenômeno streamline é um conceito relativamente novo na literatura, né? Estudo de Araújo e outros levantaram a possibilidade do maior conteúdo de ácido graxos e glicose no sangue venoso da veia mesentérica superior, com associação ao fenômeno streamline, poderia explicar essa discrepância entre os lobos. Um estudo de Bian e outros constatou o maior acúmulo de gordura no lobo direito em comparação ao esquerdo em pacientes não diabéticos. Esse estudo utilizou estudo de ressonância magnética com fração de gordura. Estudo de Rata e Ambrosetti demonstraram um número significativamente maior de metástases de tumores gastrointestinais do lobo direito, apoiando esse fenômeno como influência na predileção lobar, dependendo da origem do tumor inicial no sistema gastrointestinal. É interessante notar aqui que o estudo de Rata utilizou injeções de células de carcinoma hepatocelular nas veias hepáticas, nas veias mesentérica superior, mesentérica inferior e esplênica, né? Aqueles que foram injetados na veia mesentérica superior tiveram maior migração de células tumorais para o lobo direito, né? E o estudo de Ambrosetti verifica maior número de metástases baseado no sítio primário de carcinoma pancreático. Concluindo, a nossa análise mostrou uma tendência consistente na diferença de densidades do lobo hepático direito e esquerdo, que pode estar possivelmente relacionada a esse padrão de fluxo bilaminar portal. O fenômeno pode influenciar não apenas o padrão de distribuição das lesões oncológicas ou inflamatórias, mas também das doenças de depósito, a exemplo da esteatose hepática. Essas foram minhas referências bibliográficas, contribuição dos respectivos autores. É isso. Muito obrigado. Paulo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O seu orientador, Dr. Eduardo, é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Parabéns pela orientação. Uma pergunta: vocês excluíram pacientes diabéticos da sua amostra? Não. Nesse quesito não foi possível excluir pacientes diabéticos do estudo, né? Ainda mais que, se tratando de uma pesquisa centrada principalmente no PAX, né? A gente considerou que obter informações clínicas mais significativas dos pacientes iria acabar gerando um pouquinho mais de um fator mais de confusão, certo? No estudo, né? Você viu alguma diferença entre sexo masculino e feminino na sua amostra? A princípio, a gente considerou como uma possibilidade de haver uma diferença entre o sexo masculino e feminino, né? Inclusive comparamos, infelizmente não houve uma diferença estatisticamente significativa que fosse ser interessante evidenciar nosso trabalho. E vocês considerariam fazer esse trabalho em pacientes bariátricos também? Que eu vi que vocês excluíram os pacientes que tinham alguma alteração hepática. Eu não sei se isso inclui
como critério de exclusão os pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. Eles foram exclusos ou entraram? Nesse caso, a gente considerou como exclusos, né? É bastante interessante que eu acho que um trabalho sobre os pacientes bariátricos já seria quase um estudo à parte, né, dessa questão da... É um fenômeno bem interessante, né, da questão de como os pacientes bariátricos eles têm alteração no metabolismo, né, de lipídios, glicídios e tal. E eu acho que poderia gerar um estudo significativo, né, um estudo bastante interessante. Porém, acho que seria um estudo à parte. Perfeito. Olha, muito obrigado por sua contribuição para a radiologia. Excelente trabalho. Espero que você mantenha o tônus aí de pesquisa. Um grande abraço. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. E agora a gente já vai imediatamente para a segunda apresentação dessa sessão. Também é uma apresentação sobre fígado e o título do trabalho é Fração de gordura por densidade de prótons, PDFF, e tamanho do fígado na doença hepática gordurosa não alcoólica, implicações do manejo clínico. A apresentadora do trabalho é a Gabriela Carboni, do Rio Grande do Sul. Ela é médica residente em radiologia e diagnóstico por imagem do Hospital Moinhos de Vento do Rio Grande do Sul. Então, por favor, a palavra está com você. Então tá, bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fração de gordura por densidade de prótons e sua relação com o tamanho do fígado na doença hepática gordurosa não alcoólica, principalmente aqui com enfoque de implicações no manejo clínico. Não tem conflitos de interesse, o nosso estudo ele está inscrito junto ao CEP. Como já foi tratado no trabalho anterior, mas falando mais um pouquinho, que a doença hepática crônica ela resulta em importantes índices de mortalidade, sendo a doença hepática gordurosa não alcoólica sua causa mais comum, e é atualmente responsável pelo acometimento de cerca de 25% da população mundial. A correta e a precoce identificação dos pacientes com risco aumentado tanto de esteatohepatite não alcoólica quanto de fibrose hepática ainda é um desafio no manejo desses pacientes. A biópsia hepática ela é ainda considerado padrão ouro diagnóstico, mas além de ser um método invasivo, ele é propenso a erros de amostragem e difícil utilização diante da elevada prevalência dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Métodos não invasivos para a detecção de esteatose, como o biomarcador PDFF, que pode ser adquirido de forma conjunta com a quantificação de ferro e de rigidez hepática na elastografia por ressonância magnética, tem sido entre algumas alternativas para a triagem de indivíduos com maior risco de doença avançada na prática clínica. Existem diferentes métodos de imagem para avaliação não invasiva da quantificação de gordura e fibrose hepática, sendo que o objetivo aqui do nosso estudo foi a ressonância magnética. A ressonância magnética, então, ela vai nos permitir fazer uma avaliação tanto do conteúdo de fração de gordura e de ferro do fígado e, de forma concomitante, a avaliação do grau de fibrose e também do volume hepático. O PDFF, que vai ser um dos produtos da ressonância magnética, ele é atualmente o biomarcador de esteatose hepática mais acurado e preciso, sendo definido como a proporção de prótons móveis no fígado atribuíveis à gordura. Então, avaliar a correlação do PDFF com as variações do volume hepático pode fornecer esclarecimentos para a otimização da associação dos achados clínicos desses pacientes com esteatose hepática junto com os achados da avaliação por imagem. Então, delineamos como objetivos do nosso estudo avaliar tanto o impacto do PDFF no diâmetro crânio-caudal do fígado, como avaliar a correlação do aumento do volume hepático com os valores adquiridos tanto de PDFF quanto com o grau de esteatose hepática encontrado nos pacientes. Para que isso fosse possível, a gente precisava ter um padrão de qual volume era esperado para cada paciente. Então, a gente fez a análise baseada na fórmula da diferença entre o volume observado, que foi adquirido através da segmentação automatizada, e do volume que era esperado de forma individual, que foi calculado através da fórmula de Wald, que leva em consideração a área da superfície corporal, e é uma fórmula padrão para estimar o volume hepático antes de ressecções cirúrgicas e de transplante. O nosso estudo foi um estudo transversal, prospectivo e unicêntrico, com os critérios de inclusão de suspeita clínica ou acompanhamento já por diagnóstico precedente de doença hepática gordurosa não alcoólica. O nosso protocolo de exame foram exames realizados em ressonância de 1.5 Tesla, com sequências de pulso gradiente eco Vibe-Dixon, com 6 ecos. O software de segmentação utilizado foi o LiverLab. Os pacientes foram submetidos a um jejum prévio de 6 horas, não utilizamos contraste intravenoso e a duração aproximada dos exames foi de 20 minutos. A técnica Dixon modificada de multi-ecos, ela vai nos permitir uma compensação melhor dos fatores de confusão
e, de forma consecutiva, uma quantificação mais precisa da gordura, uma faixa dinâmica mais ampla e a quantificação também simultânea de ferro, que foi realizada nesses pacientes. Como resultados, então, eu trouxe 3 exemplos para a gente pensar um pouquinho sobre as hipóteses que foram levantadas. O primeiro é um paciente com uma esteatose de grau leve, onde a gente percebe que o diâmetro crânio-caudal do fígado ainda era preservado, nesse caso medido de 12 centímetros, e a diferença entre o volume que foi visto, o volume hepático visto durante a segmentação, era muito próximo do volume esperado para o paciente. Aqui os gráficos da análise. Então, a gente obteve um PDFF de 5,8% nesse paciente, em concordância com o que a gente vê aqui no histograma, que seria qual o percentual de gordura da maioria dos voxels analisados na segmentação. E também, por muito tempo foi usado como padrão ouro espectroscopia, a gente aqui também traz por estar em correlação com o nosso PDFF, onde a gente vê que tem uma grande diferença entre o pico de água e gordura. O nosso segundo exemplo é de um paciente com uma esteatose aqui sim em grau moderado e já quase acentuado, onde a gente percebe um importante aumento do diâmetro crânio-caudal do fígado, nesse medido de 18 centímetros, e de uma forma mais significativa a gente consegue ver uma diferença entre o volume observado na segmentação e o volume que era esperado para esse paciente. Nesse caso, foi uma diferença de 220 centímetros cúbicos. Aqui, analisando mais uma vez o produto da ressonância, um PDFF de 20,6%, tanto em concordância com o nosso histograma quanto com a espectroscopia. E, por fim, nosso último caso, um paciente com esteatose de grau acentuado, que aqui a gente, mais uma vez, vê um aumento do diâmetro crânio-caudal do fígado, e, de forma ainda mais significativa, a gente vai ver uma diferença entre o volume adquirido na segmentação automatizada e o volume que era esperado para esse paciente. Nesse caso, essa diferença foi de cerca de 1.200 centímetros quadrados, centímetros cúbicos, muito mais significativo já do que o caso anterior. Aqui, mais uma vez, então, um PDFF de 33,5%, em concordância com o nosso histograma, assim como com a espectroscopia. Bom, como resultados, então, a gente conseguiu observar que o aumento do PDFF ele vai estar diretamente correlacionado com o aumento do diâmetro crânio-caudal do fígado, assim como o aumento do volume hepático, visto através dessa diferença, ela vai estar diretamente relacionada tanto ao aumento do PDFF, quanto à presença de esteatose hepática e também com o grau de esteatose hepática. Aqui as outras variáveis que foram observadas, a gente não teve uma relação significativa entre elas com a diferença dos volumes observado e esperado, sendo elas a sobrecarga de ferro e fibrose, mas sim a gente teve uma relação significativa com o aumento do diâmetro crânio-caudal do fígado, como a gente suspeitava. Como conclusão, então, esse estudo demonstra o impacto do PDFF no tamanho do fígado, assim como a influência da presença e também do grau de esteatose hepática no aumento do volume hepático. Informações que elas vão poder ser úteis durante o manejo clínico dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, especialmente em relação à avaliação da gravidade e também ao monitoramento não invasivo da doença. Diante de pacientes com clínica suspeita para doença hepática, o médico tem na aferição do volume, inclusive de maneira indireta, durante a aferição do diâmetro crânio-caudal no exame físico, uma ferramenta válida para estratificação de risco e também para o acompanhamento e encaminhamento precoce desse paciente para avaliação por fibrose. Meu agradecimento principalmente à doutora Alice e à doutora Luíse. Muito obrigada. Parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigada. A sua amostra final foi de quantos pacientes? Foi 288, desculpa. Quantos homens e mulheres? Dividida igualmente? Não foi igualmente. Eu não vou saber te dizer agora nesse momento exatamente quanto foi a amostra, mas não foi de forma igual. E vocês optaram por fazer o cálculo do PDFF pela volumetria ou pelo ROI indicado pelo aparelho? A gente acabou pegando os ROIs indicados pelo aparelho, mas eles sempre era feita a aferição e a comparação com os demais parâmetros para ver se ele era confiável. Mas então o valor final foi o do ROI e não da segmentação? Não, foi do ROI. Foi do ROI, ok. E você conseguiu algum ponto de corte que você tenha vislumbrado alguma relação entre o valor longitudinal e a concentração de gordura hepática?
Não, na verdade, o que nos chamou a atenção foi justamente o que levou a gente a pensar em fazer a fórmula de Wald, porque, na verdade, o volume ele vai depender de cada indivíduo, né? Então, a gente não conseguiu aferir exatamente, aumentou. A partir desse ponto, a gente pode suspeitar mais ou menos, né? Perfeito. Gabriela, duas perguntas bem rápidas, tá, Gabriela? Primeira pergunta, eu não entendi qual que vocês pediram para o paciente ficar em jejum durante 6 horas. Isso, vocês acreditam que modificaria o valor final, ou modificaria o resultado final? Acho que sim, porque vocês pediram, queria que você explicasse. E a segunda pergunta, vocês fizeram algum tipo de correção pela presença ou não de ferro no fígado? Tá. A primeira, então, foi sim, porque a gente acredita que o jejum possa ter uma influência no valor final da quantificação, tá? E principalmente porque esse paciente também eles foram submetidos à avaliação em um segundo momento de fibrose realmente hepática, tá? Que daí a gente sabe que tem correlação. E qual a outra pergunta também? Acho que se vocês fizeram a correção pela presença ou não de ferro. De ferro, não, a gente não fez. Tá, porque esses pacientes, frequentemente, quando tem doença difusa, eventualmente eles têm as duas doenças de depósito. E aí você analisou, basicamente, então, a presença de gordura, a estetose. Vocês pensaram nisso, em corrigir? Não, a gente não chegou a se questionar. Então, Gabriela, eu acho que era isso. Parabéns, trabalho fantástico. Obrigado por trazer. E agora a gente vai para o próximo e último trabalho dessa sessão. Quem vai apresentar o nome do trabalho é Avaliação da Concordância Interobservador do Léxico PIRADS 2.1 no diagnóstico do câncer de próstata. O apresentador do trabalho é o Dr. Fernando Morbeck Almeida Coelho. Ele é coordenador de imagem geniturinária do INRAD HCFM USP e também ele é radiologista abdominal do Hospital Israelita Albert Einstein. E também é membro da Comissão Científica Geniturinária do CBR. Fernando, por favor. Olá, bom dia a todos. Então, vamos dar início aqui à apresentação do tema livre. O título já foi mencionado, como avaliação da concordância interobservador do Léxico do PIRADS 2.1 no diagnóstico do câncer de próstata. Então, como sabemos, o câncer de próstata apresenta uma elevada incidência, tanto no Brasil como de uma forma global. O rastreio histórico sempre foi feito pelo PSA e toque retal. E caso um desses exames estivesse alterado, o paciente era submetido a uma biópsia randômica. Mas isso levava a 2 grandes problemas. Primeiro, a uma alta taxa de detecção da neoplasia clinicamente significante e, em consequência, um overtreatment desses pacientes que eram diagnosticados com esses tumores ISUP1. Então, a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata, clinicamente significante, tem impacto com a redução da mortalidade. E nesse cenário, nesse contexto, a ressonância veio ganhando espaço e, atualmente, ela é o método de imagem de primeira linha. Isso aqui a gente já tem um alto fator de evidência mostrando isso, principalmente na área de detecção. Nesse interim, foi criado o PIRADS, que é um sistema para padronização tanto da aquisição das imagens como para a interpretação dos exames. Porém, devido à grande variabilidade das leituras, né, não ter uma grande concordância interobservador, isso aqui estimulou que a gente fizesse um trabalho para saber se a versão 2.1 do PIRADS apresentou uma melhoria nessa concordância interobservador. Lembrando que a concordância nos trabalhos previamente publicados mostram ali a concordância geralmente moderada. Então, a nossa lacuna do conhecimento é se houve melhoria da concordância interobservador nessa nova versão do PIRADS. Lembrando que essa pesquisa, nesse cenário, sempre é recomendada pelo comitê. E o objetivo principal, então, é testar a concordância interobservador do PIRADS 2.1 e de variáveis independentes da ressonância magnética de próstata. Então, é um estudo retrospectivo e unicêntrico. A gente utilizou um banco de dados de 1.500 indivíduos consecutivos que fizeram ressonância com biópsia guiada por fusão de imagens entre 2013 e 2019. Esse trabalho foi aprovado nos comitês institucionais e nacionais de ética em pesquisa. A gente teve alguns critérios de inclusão e exclusão bem estabelecidos. Vou citar aqui, por exemplo, os critérios de inclusão: pacientes do sexo masculino maiores de 18 anos, exames realizados em aparelho 3 Tesla, indicação do exame de detecção de câncer de próstata e a biópsia também realizada na instituição. Sobre a avaliação aqui da imagem, todas elas tinham padronização da aquisição, então os protocolos de aquisição de imagem foram semelhantes entre esses pacientes.
E aqui são os procedimentos do estudo para a gente especificar como é que foi feita essa triagem inicial. Primeiramente, um fellow de radiologia abdominal fez a triagem inicial do banco de dados, desses casos, que foram aqueles mais de 1.500 pacientes. Em segundo plano, um radiologista expert em radiologia geniturinária fez a revisão de todos os casos selecionados para ver se existia uma concordância da área biopsiada entre a ressonância magnética e a biópsia guiada por fusão, como a gente pode ver nesse exemplo, uma lesão na zona periférica direita, e aqui a gente vendo a imagem de fusão real-time apontando para aquela área ali selecionada. Então, depois de avaliar se houve uma concordância entre a área biopsiada e a ressonância magnética, os casos foram anonimizados e foi elaborado um documento PDF, como esse, para que todos os leitores avaliassem a mesma área e interpretassem de uma forma semelhante, para não haver um viés aí de interpretação. Então, o terceiro passo foi os 3 radiologistas blindados, cegos, para as informações clínicas, fizeram essa avaliação. Então, lembrando que os casos estavam anonimizados, eles fizeram as leituras cegas e independentes. Lembrando que essa avaliação foi feita de acordo com a avaliação do PIRADS, tanto para a sequência T2, difusão, DCE, tamanho da lesão e extensão extraprostática. Tudo isso aqui sempre sendo guiado pela padronização atual do PIRADS, que é basicamente essa figura que a gente tem que lembrar, utilizando critérios aqui do DWR Score de 1 a 5 para a zona periférica, do T2 de 1 a 5 para a zona de transição, e utilizando também os critérios de upgrade. Todos esses casos foram biopsiados, como eu tinha mencionado atrás, por imagens de fusão. A análise patológica foi realizada em todos esses casos também, e o câncer clinicamente significante foi definido como ISUP maior ou igual a 2. Então, na avaliação estatística desses casos, a gente fez a avaliação da concordância interobservador, pela correlação de tal B de Kendall, para o sistema de pontuação da sequência T2, também para a pontuação PIRADS. Para a sequência DCE, que era negativa versus positiva, a gente utilizou o teste de capa e a teste de correlação de concordância interclasse para as medidas. Aqui são as definições de concordância. Menor que 0 seria pobre, de 0 a 2 é leve, de 0,21 a 0,4 razoável, e assim por diante. Então, aqui são os resultados do trabalho. Então, os dados demográficos, aqui a gente mostrando a tabela, o fluxograma do trabalho, onde, no final, tivemos 342 pacientes selecionados, elegíveis para participarem do estudo. Lembrando que essa avaliação foi feita ao nível de lesão e não ao nível de paciente, então foram 432 lesões avaliadas. Dessas 432 lesões avaliadas, 208 foram negativas para neoplasia, e 224 positivas para neoplasia, sendo que desses 224, 18 eram de neoplasias clinicamente insignificantes. Aqui são os dados demográficos da nossa população estudada. Se assemelha muito à população dos pacientes com câncer de próstata, onde a gente observa que a média de idade foi de 63 anos, e aqui a porcentagem de neoplasia clinicamente significante, que foi em torno de 48%. Então, vamos para as análises de concordância interobservador. Primeiro, a avaliação de concordância interobservador entre R1 e R2, sempre a gente vai fazer dessa forma, entre o leitor 1 e o leitor 2, leitor 1 e leitor 3, o leitor 2 e o leitor 3. Isso aqui, primeiramente, para o PIRADS, agrupando tanto zona periférica como zona de transição. Então, de uma forma geral, nessa avaliação, a gente vê que a concordância interobservador foi moderada. Agora, fazendo essa avaliação de concordância interobservador para a pontuação do PIRADS, e as sequências multiparamétricas, separando a zona de periférica e a zona de transição. Lembrando que as sequências avaliadas na zona periférica foram T2, difusão, o DCE e o PIRADS. Na zona de transição, o T2 é a difusão, lembrando que o DCE não entra aqui na interpretação. A gente colocou o T2 aqui na zona periférica somente para uma avaliação de oportunidade, oportunística. Então, sobre o T2, a gente vê que a gente observa que a avaliação de concordância interobservador foi moderada entre todos os leitores, como a gente acabou de mencionar. A difusão foi substancial entre o R1 e o R2, o leitor 1 e o leitor 2, e moderada para o R1 e R3, e substancial também para o R2 e para o R3. O DCE foi fraca, então a gente vê que a concordância da fase dinâmica pós-contraste foi bem abaixo da média, e o PIRADS foi moderada. Quando a gente vem para a zona de transição, a sequência T2 apresentou uma concordância moderada entre todas as leituras. A difusão também foi moderada para o R1, R2 e R1, R3, e
substancial para R2 e R3. E o PIRADS, a gente vê aqui uma concordância moderada. Sobre a avaliação de extensão extraprostática, ela variou de moderada a substancial. Entre R1 e R2 foi substancial e para os demais a gente vê uma concordância moderada. Para a avaliação do tamanho, foi uma concordância quase perfeita. Então, o que a gente pode trazer aqui desse trabalho, que foi um trabalho retrospectivo, onde incluímos mais de 400 lesões, aqui ficou errado, desculpa, uma casuística robusta, preenchendo algumas lacunas na literatura, lembrando que esse tipo de trabalho é bem recomendado pelo comitê do PIRADS. A nossa concordância interobservador foi de moderada a substancial para algumas sequências específicas, mas o PIRADS em si foi moderada. As meta-análises mostram que não há diferença entre a versão 2 e a versão 2.1, mostrando também a concordância que varia muito de moderada a substancial, e existe a necessidade de clarificação do lexo e do sistema de pontuação. Porque teve essas modificações e essa concordância não melhora. Então, como conclusão, nosso estudo demonstrou uma concordância interobservador moderada na zona periférica e na zona de transição para a classificação 2.1 do PIRADS. Obrigado. Muito bem, Fernando, parabéns pelo Obrigado, trabalho e obrigado por trazer para a jornada um trabalho muito importante. Fernando, se a gente tiver que lembrar de alguma coisa do seu trabalho, talvez a gente vai lembrar do número 05, né, Fernando? A gente olha para as tabelas 05, às vezes chegando a 06, né? A gente tem alguns trabalhos, né, Fernando, o trabalho do grupo de Boston, que fez num grupo menor, né, de 80 pacientes, que eles até conseguiram uma melhora na concordância interobservador para a zona periférica nesse trabalho, um trabalho pequeno de 2020. A gente tem um trabalho chinês que avaliou só zona de transição. Eles acharam que o PIRADS 2.1 tinha tido uma melhora discreta também na concordância, mas todos os trabalhos também ficam variando isso de 0,5, 0,6. E você mesmo mostrou no tamanho da próstata que a concordância perfeita é 1, né? Só para lembrar para todo mundo que está assistindo. Então, meu ponto aqui, Fernando, é o seguinte: embora o PIRADS 2.1, um dos objetivos seria melhorar a concordância interobservador, a gente ainda está trabalhando em números que a gente fala moderado, né, Fernando? Mas quando a gente fala 0,5, 0,6, a gente sabe que na prática não é bom isso para a prática clínica. Minha pergunta para você é: o que você acha que tem que melhorar na próxima versão do PIRADS para a gente conseguir algo que seja mais substancial em termos de concordância interobservador? Obrigado, Regis, pela pergunta. Essa pergunta acho que vale $1 milhão, né? Quem souber a resposta assim, bem definitiva, pode ficar rico com essa resposta. Mas lembrando que tem alguns parâmetros que a gente pode tentar atuar. Um deles é tentar simplificar mais as descrições, né, dos lexos ali para o T2, para a difusão. Isso pode causar alguma confusão para quem está interpretando a imagem. Além de tentar simplificar, colocar alguns padrões de avaliação que podem ajudar a melhorar essa avaliação, como o background prostático, que se discute muito, né? Será que aquelas próstatas que têm um background muito sujo, a gente deve classificar no PIRADS, ou então fazer uma classificação específica para esse background? Mas o ponto atual a simplificação da classificação pode ajudar bastante essa concordância. A gente sabe que a variabilidade é muito grande e isso impacta bastante. Só um segundo plano aqui para a gente não estourar o tempo, é o treinamento, né? O treinamento dos leitores. Então, a gente sabe que muitas pessoas que veem esses exames são super especialistas. Quando você pega um trabalho que é mais fechadinho, como 80 pessoas no grupo de Boston, você tem uma concordância melhor. Mas quando você abrange para pessoas que não trabalham na mesma instituição, principalmente nos trabalhos multi-institucionais, a gente vê que essa variação ainda é moderada. Então, o treinamento, a padronização ainda maior desses leitores poderia ajudar. Legal, Fernando. Está claro que o caminho a percorrer ainda é longo e o grupo que você trabalha lá no Einstein tem se dedicado a isso, já tem outros trabalhos de concordância, então os trabalhos, como você falou, são extremamente importantes. Só assim a gente vai conseguir perceber as falhas e conseguir orientar os caminhos da melhor. Parabéns para você, para o grupo lá do Einstein. E esse é o último apresentação dessa sessão. Gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a toda a audiência e a JPR 2024 continua. Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais, pessoal.